Hoje nós vamos falar sobre a otimização e a organização do tempo, né? Eu vou te falar sobre produtividade, vou falar sobre a sobrecarga, multitarefa, né? O que pode ser feito no seu dia a dia para você melhorar no seu trabalho, para você ter mais produtividade, né? Eu vou te mostrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas, algumas técnicas que você pode utilizar que vai otimizar o seu trabalho. Eu vou pedir para vocês apertar aqui no aviãozinho, aqui do ladinho aqui, e chamar as pessoas para essa live, porque hoje o conteúdo vai ser muito bom, temos bastante conteúdo de ontem, que ontem infelizmente o Google Meet lá avacalhou um pouquinho e eu não consegui finalizar ontem a reunião pelo Google Meet, por isso a gente hoje está fazendo aqui pelo Instagram. Então, se vocês puderem chamar as pessoas, acionar o aviãozinho, eu agradeço. Boa noite, Rosane. Tudo bom, Rosane? Então, vamos lá. Eu olho para baixo aqui porque é onde está o meu conteúdo, que é o que era para mim compartilhar na tela. Então, eu vou ficar, às vezes, olhando aqui para a minha tela do computador que está aqui embaixo, certo? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Diana, eu tenho 39 anos, atualmente moro junto, não somos casados, mas moramos. O tempo total de namoro e casamento é de 17 anos, que a gente está junto. Temos um filho de 10 anos, fazendo 11 anos na semana que vem, o Samuel, tá aqui do meu lado, aqui no outro computador. E eu sempre trabalhei na parte de faturamento, sempre trabalhei com cobrança, com emissão de nota fiscal eletrônica, contas a receber, contas a pagar e demais rotinas de escritório. Então é uma área que eu tenho bastante conhecimento e eu posso te ensinar muito sobre toda essa área. Então, se você trabalha no administrativo, se você tem dúvidas, você pode me acompanhar no Instagram, no Facebook, responder meus stories quando eu coloco lá. Que tudo isso é importante para mim por causa do conteúdo que eu quero gerar e trazer para vocês. Sempre trazer conteúdo atualizado, conteúdo interessante e que seja de grande utilidade. Samuel, por favor. Certo? Então vamos lá. Eu sempre tive esse negócio de gostar de ensinar as pessoas. E quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, eu trabalhava sozinha. E com o passar do tempo... Obrigada, sim. Só um minutinho, gente. Vou botar o fone que fica melhor com o fone. Ai, ai. Agora sim. Então, como eu vinha falando, né? Eu sempre trabalhei nessa área. Desde os meus 18 anos eu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu fazia faculdade. Então, eu trabalhava de manhã. Aliás, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde numa empresa e de noite eu ia para a faculdade, que eu trabalhava no Diretório de Central de Estudante, no DCE, para poder conseguir ajudar a pagar a faculdade, porque a faculdade era muito caro. E eu, só com o meu trabalho de meio período, eu não conseguia pagar a faculdade. E quando eu comecei nessa primeira empresa, que eu tinha 18 anos, eu trabalhava sozinha, sempre trabalhei sozinha na minha área. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ficar sobrecarregada e aí a gente resolveu contratar uma moça para poder me ajudar nas minhas tarefas, porque eu não estava mais dando conta. Eu tinha muita coisa para fazer, era muita função, nota fiscal, digitação de pedido. Na época, a nota fiscal ainda era manual, eu tinha que escrever, não era nota fiscal eletrônica. E eu estava bem sobrecarregada mesmo, então boa noite, Karina. Então a gente resolveu, né, eu conversei com o chefe e a gente resolveu procurar alguém para trabalhar junto comigo, para a gente dividir as tarefas, né? E a princípio essa pessoa que foi contratada foi uma moça e ela já era com experiência. Ela sabia fazer faturamento, tudo que eu sabia fazer, ela sabia fazer também. Porém, ela não ficou muito tempo com a gente porque ela achou que era muito trabalho. Ela estava sobrecarregada e ela não estava dando conta de fazer o que ela tinha que fazer.
e ela pediu para sair e ela saiu. Então lá a gente começou de novo a procurar outra pessoa para trabalhar comigo. E daí eu cheguei pro meu chefe e falei, não, faz o seguinte, contrata uma pessoa sem experiência, uma pessoa que nunca trabalhou nessa área, que eu vou ensinar. Aí assim, a gente ensina do zero e a pessoa vai fazer o que a gente pedir, como a gente trabalha, como eu trabalho. Já que eu também não tinha experiência quando eu comecei lá, aprendi tudo sozinha, eu resolvi querer ajudar alguém, ensinar alguém a trabalhar comigo da minha forma, né? E hoje essa menina que trabalhou comigo, hoje ela tá bem. Outras meninas também que trabalharam comigo, todas elas, a maioria tem um negócio próprio hoje. Eu me sinto lisonjeada por isso, porque eu ensinei bem a função, né? E isso me deixa muito feliz. Mas onde é que eu quero chegar com essa história do meu primeiro emprego, de ajudar as pessoas, de querer que contratasse uma pessoa sem experiência, que eu pudesse ensinar e modelar do meu jeito? Onde é que eu quero chegar? Foi nessa época que eu descobri que eu gostava de ensinar as pessoas, né? Eu sempre gostei muito, muito mesmo, assim, de ensinar. Quando as pessoas têm dúvida, eu sempre questiono, pergunto, posso te ajudar e tal. Isso é uma coisa que vem de mim e eu quero passar isso para vocês. Por isso que eu estou aqui no Instagram, estou nas redes sociais. Sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada e resolvi mudar. Eu resolvi que se eu quero ensinar, eu tenho que aparecer. Não tem como eu ensinar ninguém sem aparecer, né? Só que naquela época que foi contratada as meninas lá que trabalhavam comigo, não tinha esse negócio de internet, né? A gente mal usava a internet porque era muito caro. Você é sempre muito, muito atenciosa. Obrigada, Gisele. Gisele me acompanha desde o começo, né, Gisele? E aí quando eu resolvi vir para a rede social, foi bastante complicado também, porque eu fiquei um bom tempo com a minha timidez, sem ter coragem, procrastinando a minha vontade de querer aparecer, de querer ensinar as pessoas, né? E essa minha timidez eu tive que vencer ela, para mim poder estar aqui hoje com vocês, né? Resolvi que isso não poderia ser um problema para mim, e por isso eu estou aqui nesse aulão. Depois do perrengue de ontem, né, lá no Google Meet, algumas pessoas que estavam lá sabem do que eu estou falando, a gente passou trabalho lá, a conexão caiu, eu não consegui mais voltar, deu problema no áudio. Tudo que podia acontecer de errado ontem aconteceu. Por isso hoje a gente está aqui no Instagram e o negócio vai andar por aqui. Sim, você sempre nos dá muita atenção e tem cuidado para que a gente entenda. É bem assim mesmo, Gisele. Eu estou aqui disponível para isso, para poder ensinar, para mostrar às pessoas que elas têm capacidade de fazer o que elas querem, o que elas podem fazer, né? Então, voltando ao nosso assunto, hoje nós vamos falar sobre organização e otimização de tempo para aumentar a produtividade, certo? A gente vai ver como vai fazer para diminuir os gargalos do trabalho e eu vou te mostrar como é possível você trabalhar com eficiência para desenvolver as atividades no prazo correto, dentro do prazo que você precisa cumprir a sua atividade para que você não fique sobrecarregada, certo? Então, nós vamos falar sobre sobrecarga, multitarefas e produtividade. Esses três itens, eles influenciam na sua organização, né? Você tendo organização, você consegue executar as suas tarefas dentro do seu tempo. Então, quando a gente fala sobre sobrecarga, se você está muito sobrecarregada, você dá chance aos erros. Isso não pode acontecer. Quando você está muito sobrecarregada no seu serviço, você tem que parar, tem que respirar e tem que pensar quais são as suas prioridades, né? Então, quando você tem muita coisa para fazer, para 5 minutinhos do seu tempo, faz uma lista de tudo o que é prioridade, de tudo o que você tem para fazer. Depois avisa as demais pessoas que você está sobrecarregada, que você tem muita coisa para fazer, porque às vezes as pessoas que são da sua área ou de outros setores da empresa, elas não sabem que você está sobrecarregada. E elas acham que você está deixando de fazer atividade porque não quer, ou alguma coisa assim. Então, além de você parar
e fazer uma lista de tudo que você precisa fazer para executar as suas tarefas, você tem que também avisar aos demais setores, às demais pessoas que trabalham com você, que você está com essa sobrecarga, para eles entenderem que as coisas não podem ser entregues na hora que eles querem, e sim no seu tempo, né? Então isso é muito importante. É muito importante as pessoas saberem que você está com essa sobrecarga. Porque, por exemplo, assim, as pessoas vêm cobrar de você sem saber que você está sobrecarregado, né? E quanto à sobrecarga, eu já cometi muito erro por causa disso. Por exemplo, eu já troquei material de correio de um cliente por outro. Infelizmente, acontece quando a gente está sobrecarregado, quando a gente tem muita coisa para fazer e a gente não define essas prioridades, a gente não faz essa lista, a gente está sujeito a erros. E esses erros, eles podem ser evitados com a sua organização, né? Já esqueci da baixa em título de boleto bancário. O cliente fez o pagamento por Pix, eu esqueci de baixar o boleto no banco e o boleto foi enviado para protesto. Olha só o transtorno que foi para corrigir isso, né? O cliente recebeu o instrumento de protesto, sendo que o título estava pago e eu que deixei de fazer o meu trabalho porque eu estava sobrecarregada, o dia passou e eu esqueci de entrar no banco e fazer a baixa do boleto bancário. Então isso acontece, quando você está sobrecarregado, você tem esses riscos de erro e você não pode errar, porque quando você erra, você tem que corrigir. E aí vem o retrabalho e te custa mais tempo ainda, certo? Se você faz o negócio correto, se você faz dentro das suas prioridades, dentro do tempo que é preciso para fazer as atividades, fazendo com atenção, você não vai errar, né? E não errando, não existe o retrabalho, então você está ganhando tempo. Ou seja, se você está sobrecarregado e ainda tem que parar para corrigir o erro, não é legal. É perca de tempo, né? Então, por isso que é tão importante a organização. Então, e o que você precisa fazer para ter essa organização? Como eu já falei, precisa ter uma lista de prioridades. Para 5 minutinhos do seu tempo, faz a sua lista de tudo o que você tem para fazer no dia, coloca as prioridades, o que vem primeiro, coloca tempo nessa prioridade, quanto tempo vai levar para fazer cada atividade, e assim você vai definir o seu dia, você vai trabalhar diariamente dentro do seu tempo e organizado, né? Avisar os demais colaboradores da sua situação e trabalhar com atenção para evitar que aconteça erros e para evitar o retrabalho também. Certo, gente? Tudo bem por aqui? Estão me ouvindo bem? As pessoas que chegaram depois ali, a Karina, a Rosane, tudo bem com vocês? Então vamos continuar. Tá, e o que a gente pode fazer para melhorar o rendimento, além da lista de organização, né? Você pode definir algumas tarefas que são repetitivas, você pode colocar em um arquivo e reutilizar sempre que necessário, né? Por exemplo, assim, eu faço cobrança, então eu tenho um e-mail pronto com script de cobrança. Sim, Karina, obrigada. Eu tenho um e-mail pronto com script de cobrança. Quando eu preciso fazer a cobrança por e-mail, eu acesso o e-mail lá, dou um compartilhar ou dou um encaminhar, coloco o e-mail do cliente, coloco os dados da cobrança e despacho o e-mail. Ou seja, eu já estou com o e-mail todo pronto. Eu só altero alguns dados, algumas informações importantes e mando e disparo o e-mail. Assim eu não perco tempo, porque o negócio já está pré-pronto, eu não preciso digitar do zero. E ganho tempo nesse processo. E esse processo eu faço com outras atividades também. Por exemplo, eu faço cotação de fretes. Então eu tenho um e-mail pronto lá com os dados da minha empresa, aliás, né, não da minha, porque eu trabalho numa empresa. Tenho todas as informações que precisa, se é frete a pagar ou se é frete pago. Tem outras informações lá onde eu pergunto se o frete é à vista ou se a cobrança é por boleto bancário do cliente. Então tá tudo prontinho. Quando eu preciso fazer uma cotação de frete, eu abro esse e-mail, eu só coloco lá os dados do cliente e os dados do frete. Por exemplo, 1 volume, 5 volumes, o peso, o valor da nota fiscal e as medidas, o que precisa, o que é necessário para fazer a cotação de frete. E despacho. Às vezes tem dias que eu faço 10, 15 cotação de frete e é rapidinho. Aí quando eu recebo os e-mails, eu vou analisando quais
quais são os mais em conta, quais são os que têm prazo melhor, já confirmo com o cliente o que ele quer e já fechou. Então, assim, é bem rápido. Agora, se eu tivesse que fazer do zero, digitar todos os meus dados, os dados do cliente, os dados do material, iria me tomar muito mais tempo. Como eu tenho o negócio pronto, eu reduzo o meu tempo e tenho mais produtividade no meu dia. Certo? Outra coisa que a gente vai conversar é sobre multitarefa. A gente sabe, né, que a gente tem essa habilidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa da gente. Algumas pessoas não conseguem. Eu, por exemplo, consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porém, não é importante, não é interessante ser assim, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque ao final do dia, dá a impressão de que você fez tudo, só que o seu dia não foi produtivo e você vai estar mais cansado ainda. Por quê? Porque você não definiu as suas prioridades. Você não fez uma coisa de cada vez, com atenção. Quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente não faz com atenção. E corre o risco do erro, corre o risco do retrabalho, né? Por isso que é tão importante fazer uma lista de prioridades e se organizar. Organizar o seu dia para que você consiga terminar o seu dia sem estar muito cansado e com a sensação de que tudo está feito e bem feito, né? Que mais? Então, a multitarefa seria isso. A gente não tem necessidade de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode fazer uma coisa de cada vez. Desde que a sua lista de prioridades esteja ativa, você vai cumprir ela. Mas eu tenho prioridades que eu preciso fazer. Por exemplo, eu emito nota fiscal eletrônica, o cliente está ali esperando meu material, eu preciso emitir a nota fiscal. Ao mesmo tempo, eu preciso fazer cotação de frete de outros clientes para despachar o material, porque também precisa ser despachado no mesmo dia. O que eu faço primeiro? Vou lá, mando a cotação de frete por e-mail, disparo a cotação, faço a nota fiscal que eu preciso fazer, depois eu volto no retorno das cotações, né? Eu faço uma coisa primeiro, depois outra. Mas é assim, tem que definir o que precisa ser feito primeiro, fazer aquilo. Se caso precisar parar para fazer outra coisa, não tem o que fazer, né? Por exemplo, eu faço fechamento de impostos, conferência do fechamento de impostos. É uma coisa que eu levo em torno de 2 a 3 horas para fazer essa conferência. Se eu paro na metade da conferência, isso me atrapalha tudo. Eu tenho que voltar do zero e começar de novo. Então, o que eu faço? Quando eu tenho a conferência do imposto, que é uma vez por mês, 2 vezes por mês, aliás, uma para o dia 10 e uma para o dia 25. No dia 10 é o ICMS e no dia 25 é o PIS, COFINS, IPI, ISS e demais impostos. Então, nesses dias que eu preciso fazer a conferência de impostos, o que eu faço? Eu silencio meu telefone, ligo para os vendedores, ligo para as pessoas que têm mais contato comigo e falo assim, agora eu vou fazer fechamento de imposto e quando eu terminar eu aviso. Naquele momento que eu estou fazendo fechamento de imposto, ninguém me atrapalha, porque eu estou ali só para fazer aquilo. Enquanto que eu não acabar, eu não atendo o telefone, eu não faço outras coisas. A única coisa que eu faço enquanto eu estou fazendo fechamento de imposto é atender a transportadora que chega para entregar material, porque eu também trabalho na recepção. Então, eu não posso deixar o transportador esperando 2 horas para me receber o material. Então, eu paro o que eu estou fazendo, confiro o material que está chegando, a nota fiscal, lanço numa planilha de controle essa entrada de nota fiscal, só coloco lá a nota fiscal, a data, o fornecedor e a transportadora, e libero o caminhão para entrar para fazer a descarga do material. Fora isso, eu não faço outras coisas, né? Eu fico dedicada ao fechamento de comissão, de impostos, aliás. Por quê? Porque é um serviço demorado, é um serviço que precisa de atenção, é um serviço que se eu paro eu tenho que começar de novo do zero, porque a gente se perde, mexe com números, né? Mexe com valores. Então, quando é fechamento de imposto, eu paro e me dedico somente a isso, né? É uma prioridade. E eu aviso todas as pessoas que estão comigo, que se envolvem comigo no trabalho, apesar de eu trabalhar sozinha na sala, mas
Tem os vendedores, tem o RH, tem o setor de compras. Todas as pessoas que eu tenho em contato, eu falo, ó, eu estou fazendo fechamento de imposto, quando eu acabar eu aviso. Ninguém me interrompe. Eu acho uma beleza. Então é assim, você tem que colocar as suas prioridades e você tem que avisar as pessoas dessa prioridade também. Certo? Entendido? Alguém tem alguma dúvida sobre multitarefas? Sobre sobrecargas? Tudo certo, gente? Então vamos continuar, né? Vamos ver o que eu tenho aqui para falar. Uma dica preciosa que eu uso muito. Eu gosto muito de usar o e-mail. Muito bacana isso. Legal, obrigada, Gisele. Eu gosto muito de utilizar e-mails. Por quê? Porque eu utilizo o Outlook e no Outlook eu consigo organizar meus e-mails. Está tudo certo. Obrigada, gente. No Outlook eu consigo organizar os e-mails, organizar as pastas. Eu trabalho em casa, ótima ideia avisar a todos que eu estou focada em algo importante para não ser interrompida. Realmente, Gisele, isso é uma tática muito boa. Depois que eu comecei a utilizar essa tática, melhorou bastante minha produtividade e meu tempo, porque cada vez que você para dar atenção para outra pessoa, você tem que voltar a fazer o que você estava fazendo e tem que voltar o serviço. Porque às vezes a gente se perde, eu me perco. Eu sou uma pessoa muito concentrada. Mas se me abordar de repente, eu perco toda a minha concentração. Tudo que eu estava fazendo, eu esqueço o que eu estava fazendo, eu tenho que começar de novo. Apesar de que eu sou bem centralizada, mas mesmo assim, se eu sou interrompida, eu me perco. Então é bem interessante, bem importante avisar as pessoas mesmo, né? Para poder trabalhar certinho, para conseguir concluir o que precisa ser concluído, né? Por exemplo, lá na empresa, eu estou bastante sobrecarregada por esses dias. Tem a outra moça que é do setor de compras e do RH, ela está de férias. E eu estou fazendo um pouco do serviço dela, que é lançamento de entrada de nota fiscal. Eu não faço lançamento de entrada, só faço de saída, né? Eu só faço emissão de nota fiscal. E sei fazer a parte de entrada de nota fiscal também, porque eu trabalho com fiscal, né? Eu entendo tudo de legislação, eu entendo dos impostos, tudo certinho. E sei fazer a entrada das notas no sistema também, porque se eu faço a saída, a entrada é o inverso, né? E como ela está de férias, eu preciso fazer também o serviço dela, porque eu não posso deixar o meu estoque parado, a produção parada, porque eu não dou entrada nas notas fiscais, né? A gente precisa dar entrada nas notas fiscais para entrar o estoque, para o pessoal fazer ordem de produção, fazer as baixas de ordem de produção e tudo mais, a parte da produtiva, né? E eu estou bastante sobrecarregada. Então hoje eu cheguei pro meu chefe e falei, ó, hoje eu não consegui emitir nota fiscal. O que tiver para emitir hoje, eu faço amanhã de manhã, mas hoje eu não consigo, porque eu tenho que finalizar isso daqui. Aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema. Um dia ficar sem emitir nota fiscal não tem problema. O meu serviço está todo em dia, né? As notas não tem notas fiscais atrasadas, não tem material atrasado para sair, então não tem problema um dia ficar sem emitir nota fiscal. Agora, se eu não falasse isso para ele, o que ia acontecer? Ele ia me entupir de nota fiscal para mim fazer, eu teria que lançar as entradas de notas de compra e fazer as notas fiscais, e eu não ia dar conta, né? Não ia dar conta, o cliente achando que o material ia sair hoje e não ia sair, porque eu não ia dar conta de terminar, e fica aquele negócio de, mas tá aí fazendo o quê? Por que não conseguiu fazer a nota fiscal? Né? O vendedor sempre é assim, né? Pô, esse material precisa sair hoje, por que não saiu ainda? Então eu aviso, hoje eu não consigo, não vai dar para fazer. E deixo avisado. E é tranquilo, o pessoal entende. No começo chia, mas depois entende que é assim, que tem que ser assim, né? Então é uma dica bastante interessante para fazer isso. Tomar uma iniciativa, né, de fazer isso e explicar para as pessoas como é que funcionam as coisas, né? E voltando à minha dica preciosa do e-mail, quando as pessoas me pedem as coisas que eu estou muito ocupada, eu pego e falo assim, me manda um e-mail. Por quê? Porque quando está no e-mail, tá ali, ele não fica, ele só sai dali se eu apagar. Enquanto que eu não apagar, ele tá ali.
E a minha caixa de entrada de e-mail, como é que eu faço? Eu deixo ali a caixa de entrada e eu tenho um monte de pastas. Eu tenho pasta de fornecedores, tenho a pasta de boletos de cobrança, de boletos de fornecedores, tenho a pasta de boletos de clientes, tenho a pasta das cotações de frete. Então, cada vez que cai um e-mail na minha caixa de entrada, eu já direciono ele para... Eu confiro ele, após conferido e finalizado, eu direciono ele para a pasta correta, certo? Então, como é que funciona? Como é que fica? O que está ali na minha caixa de entrada são minhas pendências. O que não está na caixa de entrada está resolvido, porque já foi encaminhada para a pasta correta dentro do e-mail, dentro do Outlook. Eu crio umas regras lá também para jogar direto e tal. Então, ali na minha caixa de entrada, às vezes tem 5, 10, 15 e-mails que eu preciso resolver. E se está ali, é porque vai ser resolvido ainda, né? Então, quando alguém me pede alguma coisa, eu digo, me passa o e-mail. Aí, se a pessoa esquece de me passar o e-mail e vem me cobrar, eu digo, tu não me passou o e-mail? Eu acabei esquecendo, tu não me passou o e-mail? Entendeu? É uma tática que eu uso também para tirar de mim a responsabilidade do esquecimento. Porque se a gente tem muita coisa para fazer, a gente esquece, acaba esquecendo, né? Então, dessa forma, eu tiro essa responsabilidade. A responsabilidade volta para quem me informou de alguma coisa para mim fazer. Então, se a pessoa não passa o e-mail porque ela esqueceu, a culpa não é minha, a culpa é dela, né? E eu não estou agindo de má fé dessa forma. É uma forma que eu aprendi de trabalhar, porque a gente não precisa assumir tudo. A gente não precisa assumir as coisas dos outros. A gente tem as nossas coisas para fazer, né? E a gente tem que também opinar, tem que falar, tem que ter essa posição, né? Para as pessoas entenderem que você também está fazendo a sua parte, que você quer fazer tudo e quer fazer certinho, né? Então é isso, é uma dica que eu deixo para vocês. Ou arruma um jeito, ou pede para mandar no e-mail, ou se preferir o WhatsApp, pede no WhatsApp. Eu não gosto muito de trabalhar no WhatsApp porque são muitos contatos e tal, e no e-mail não. No e-mail tu vai ali, digita, ele já traz tudo na tela, né? Muito mais prático, né? E eu precisava falar um pouquinho também sobre as ferramentas que eu utilizo para otimizar o meu tempo. Só que eu já comentei lá atrás. Já comecei a comentar, eu pulei umas partes aqui e voltei lá e comentei. Eu utilizo então o Outlook eu crio pastas e direciono os e-mails para as pastas corretas. Isso reduz bastante o tempo, porque eu não preciso ficar procurando um monte de e-mail. Quando eu quero um e-mail, eu vou direto lá no local, que eu já encontro. Se é de fornecedor, tem na pasta dos fornecedores. Se é uma cobrança, tem lá a pasta de cobrança. Se é pendência, eu tenho a pasta de pendência para resolver. Eu categorizo meus e-mails por cores. Cada cor é uma prioridade. Outra coisa que eu faço também para otimizar o meu tempo, que me gera bastante eficácia, é gerar e-mails de lembrete. Por exemplo, assim, eu preciso mandar um e-mail para o cliente no dia 8, amanhã. Hoje eu já deixo o e-mail pronto para ele, programado para ele enviar amanhã. Porque se chega amanhã e eu esqueço de enviar, pelo menos o negócio já está pronto. Eu não vou esquecer, né? Eu lembrei, entro ali, gero o e-mail e disparo para o cliente. No próprio e-mail, criar os modelos, então, para reduzir o seu trabalho, né? Não precisa redigitar toda a informação, já deixa a informação pré-pronta, por exemplo, para cobranças, igual eu faço para cobrança de e-mail, para cotação de frete, faço para compra de material de escritório. Eu tenho uma lista pronta lá do que eu preciso: lápis, caneta, borracha, apontador, quadro branco, folha A4 branca, folha A4 reciclada, as tintas para impressora de cada modelo, tem lá, vamos supor, recepção, impressora X, toner X, cartucho Y, tem tudo prontinho. Quando eu preciso fazer compra de escritório, eu vou lá, abro esse e-mail, edito, tiro o que eu não preciso. Boa noite, Jonathan. Tiro o que eu não preciso da lista de e-mail e encaminho. Já tenho lá todos os e-mails que eu trabalho, das papelarias. Já está tudo pronto. A única coisa que eu faço é abrir o e-mail, dar um encaminhar, tirar o que eu não vou comprar, alterar as quantidades e disparar o e-mail. É bem simples e bem prático.
Eu não preciso ficar fazendo, toda vez que eu vou fazer compra de material de escritório, eu criar uma lista do zero, ver quais são os e-mails que eu tenho que enviar de papelaria e digitar. Eu já tenho tudo prontinho. Se vocês precisar saber como é que faz isso, como é que deixa isso, como eu faço para deixar isso pronto no Outlook, que eu uso Outlook, né? Vocês podem me falar lá no grupo que eu faço uma aula para vocês gravada explicando como é que eu faço isso. Outra coisa também, eu tenho planilhas de controle, né, que eu utilizo. Por exemplo, eu tenho a planilha que eu utilizo para os controles de entradas de materiais que a gente recebe de fornecedores. Porque, como eu trabalho na recepção também, quando alguém me liga, chegou o material de tal fornecedor, putz, vou lembrar se chegou ou não, chega tanta transportadora por dia, né? Então eu vou lá, abro a minha listinha, consulto e já respondo na hora. Não fico na dúvida, já está ali, pronto. Quando eu recebo o material, eu já abro a planilha e já insiro a informação ali e tudo certo, né? Não fica aquele negócio de, não sei, espera aí, deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu olhar nas câmeras se chegou ou não chegou. Não, tem minha planilha, eu lanço ali, me perguntou, tem resposta na hora, né? E esse negócio de planilha, você pode criar algumas planilhas de controle, que é muito fácil para consultar planilhas, né? Então é isso. E eu também tenho minha planilha de listas de prioridades. Como é que é essa minha planilha? Ela tem do dia 1 ao dia 31. Todas as minhas atividades diárias eu coloco nessa lista. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer daqui a uma semana, esse negócio vai estar lá na minha lista. Não vou esquecer que eu tenho isso para fazer. Sempre no início do mês eu programo a lista do mês. Por exemplo, eu tenho os dias do fechamento de imposto, de conferência de imposto, então ela já está lá na minha planilha. Cobrar da contabilidade os impostos, conferir os impostos, né? Porque uns dias antes eu já começo a cobrar da contabilidade, 2 ou 3 dias antes do fechamento da data de vencimento do imposto eu já estou conferindo, para não ficar em cima da hora, para me passar para o meu contas a pagar o negócio já conferido, né? Quando eu ficava no financeiro da construtora, eu fazia as minhas planilhas também. Virava um checklist. Realmente, essa planilha que eu tenho de prioridades, ela é um checklist. Cada atividade que eu executo, eu vou lá e dou um tique lá, eu coloco um ok. Ele passa um risco naquela atividade e eu já sei o que eu fiz e o que eu tenho para fazer. Por isso que é tão importante essa organização, né? A gente ganha tempo, a gente fica organizado com as coisas e a gente não tem perigo de errar, né? Não vai ter o retrabalho. É bastante importante esse checklist mesmo. Outra coisa também que eu tenho para controle, que eu acho super interessante, é uma planilha onde eu renomeio minhas notas fiscais. Eu recebo muita nota fiscal no e-mail. A gente tem um sistema, o ERP, que faz o controle, né? As entradas, saídas, o financeiro, a gente faz tudo pelo sistema. Porém, quando eu preciso consultar uma nota fiscal, o sistema ele não me apresenta a nota fiscal em si. Eu consigo ver as informações da nota, é óbvio, né? Porque se eles estão lançados no sistema, eu consigo ver as informações que constam ali no sistema. Porém, a gente gosta sempre de ver a nota fiscal, né? E eu não vou, cada vez que eu precisar da nota fiscal, ir lá no arquivo e pegar a nota fiscal, né? No arquivo no papel. Então, eu tenho uma planilha onde todo e-mail que cai no meu Outlook, eu salvo, ele salva automático e joga para uma pasta. Dessa pasta, ele pega, eu tenho uma planilha onde eu abro, só boto lá, renomear. E ela vai fazer, ela consulta todas as notas fiscais que estão naquela pasta e ela vai renomear para mim. Então, quando eu preciso de uma nota fiscal, eu só vou lá, abro o arquivo, abro a pasta, digito o número da nota fiscal e ela já vai me trazer todas as notas que tem com aquele número. Como raramente tem notas com o mesmo número, às vezes aparece 2, 3 no máximo, eu vejo pelo fornecedor, né? Eu tenho lá NFE 1010 Diana, NFE 1050 Gisele, por exemplo. 1010 Gisele. Quem é o meu fornecedor? Meu fornecedor é Gisele, então eu vou lá, abrir a nota 1010 Gisele. E tá pronto.
Então, a qualquer momento eu consigo consultar essa nota fiscal. Antes de eu ter essa planilha, que foi uma planilha que eu criei, que eu desenvolvi, uma estrutura que eu desenvolvi, antes disso, o que eu fazia? Eu abria o e-mail, copiava o arquivo para a pasta, copiava, colava o arquivo para a pasta e renomeava. Então, eu fazia isso com todas as notas fiscais recebidas. Entrava no e-mail, copiava, colava na pasta e renomeava. Hoje, a minha planilha faz isso automaticamente. É um sistema bem simples, bem prático, o que eu levava muito prático e fácil. Realmente, Gisele, é bem prático e bem fácil mesmo, porque antes eu perdia, sei lá, 1 hora e meia por dia salvando as notas fiscais, porque entra muita nota fiscal, muita mesmo, né? São notas fiscais de compra, de fornecedores, e eu perdia muito tempo salvando essas notas. E hoje não. Hoje, essa menina, a moça que está de férias, que eu falei, o nome dela é Priscila, ela que faz os lançamentos de entrada, ela sempre me pede, tem que salvar as notas. Eu só vou lá, abro a planilha, pronto. 5 minutinhos e já está tudo renomeado, tudo prontinho. Coisa que antes ela tinha que me avisar com um dia de antecedência para mim ver se faltava salvar notas, e sempre ficava nota sem salvar. E agora não, agora ele salva toda a nota fiscal. Toda nota que cai no e-mail, ele salva automaticamente. Eu abro a planilha, clico lá no botãozinho mágico e ok. Em 5 minutinhos eu já tô com minhas notas todas salvas. Fazer um por um não é brincadeira. Realmente, é bastante trabalhoso mesmo. E assim, sem contar que é um trabalhinho chatinho. Copiar, colar, F2, eu sempre sou muito prática, eu sempre vou nos atalhos. Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar, F2 para abrir o negocinho ali para renomear. Então é isso. Então a gente falou aqui sobre sobrecarga, né? Falamos sobre multitarefas, falamos sobre lista de prioridades. E o que tudo isso envolve? Organização. Se você tem organização, se você tem a lista de prioridades, se você faz uma coisa de cada vez e impõe às pessoas que trabalham contigo de que você precisa parar, que você precisa terminar aquela função, aquela tarefa, para depois fazer outra tarefa, você vai ficar mais organizado, você vai ter mais tempo, o teu dia vai ser mais produtivo e no final do dia você vai ver que você fez todas as tarefas e você não está tão cansado como você fica quando você tem muita coisa para fazer, quando faz muitas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, essa seria a parte da organização que eu tinha para passar para vocês, da produtividade. Você se torna uma pessoa mais eficiente, pode ser vista, né, com olhos melhores pelo seu chefe, você pode receber uma promoção. Aconteceu comigo isso, que eu sempre fui muito prestativa, eu sempre criei minhas planilhas, eu sempre organizei as minhas pastas, meus arquivos no computador. E às vezes meu chefe chega e quando eles me perguntam qualquer coisa, podem me perguntar qualquer coisa, eu sei de tudo o que eu faço. Por quê? Porque eu tenho tudo organizadinho, tenho tudo nas pastas certinho. Meus e-mails são todos organizados dentro do Outlook. Então, quando me pede qualquer informação, eu já tenho de imediato a resposta, porque eu sei onde procurar, né? Quando a gente não tem as coisas organizadas, a gente tem que procurar, a gente tem que parar o nosso tempo, parar o que está fazendo para procurar onde é que está a resposta do que estão te pedindo. E se você tem essa organização, já está na ponta da língua, né? Você sabe onde procurar, você vai direto, né, na informação. Então é isso, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tudo certinho? Preciso me organizar mais. A organização é muito importante, bastante. Eu sempre fui muito organizada no trabalho. Sempre fui muito organizada. Meu computador é espetacular. E o que eu tenho para passar para vocês hoje, eu já falei nas lives anteriores, né, desse nosso evento de ontem, que ontem infelizmente não rolou da forma que eu queria. Ontem eu comecei a mostrar um pouquinho nas telas, quem estava comigo viu um pouquinho de como eu faço a organização dos meus arquivos, como eu faço a organização do meu Outlook, como é que eu crio
meus scripts dentro do e-mail. Quem estava comigo ontem viu, porque eu cheguei a passar essa parte. Hoje foi só falado, mas ontem eu estava mostrando, porque a gente estava no Google Meet e eu estava compartilhando a tela. E hoje então ficou só falado. Mas nas lives anteriores eu já tinha falado do nosso evento de ontem e hoje e tal. E eu falei também que eu ia ensinar muita coisa, mas que eu tinha uma coisa para oferecer para vocês, né? Que eu ia vender um negócio para vocês. Então aqui vai. O que eu tenho para te oferecer? Eu tenho uma lista de atividades, de prioridades que eu utilizo, que eu chamo de planilha de tarefas diárias. Nessa planilha eu coloco todas as minhas tarefas diárias. Ela é do dia 1º ao dia 31. E conforme eu vou executando as minhas atividades, eu vou dando um ticketzinho nela. Infelizmente ontem o Meet não ajudou. Realmente, Gisele, ontem eu só me atrapalhei com o Meet, mas não vai mais acontecer isso. Já troquei minha webcam, estou com uma webcam melhor agora. A gente vai na lábia de vendedores, né? O vendedor falou, não, pode levar essa webcam que é de confiança. Vocês não estavam me ouvindo direito, a imagem estava horrível, enfim, já está resolvido. Hoje não fiz pelo Google Meet, com medo de que acontecesse o que aconteceu ontem, porém, antes de iniciar aqui a nossa reunião, eu fiz o teste, estava tudo certinho, está tudo perfeito com a minha webcam, está resolvido o problema então. Só que como a gente já tinha confirmado que seria aqui no Instagram, eu não quis voltar atrás pro Google Meet, né? Então a gente faz por aqui mesmo. Voltando à minha planilha de tarefa diária, com essa planilha você vai organizar suas tarefas, vai ticar as tarefas já executadas, então você sabe o que você fez no dia e o que você tem para fazer naquele dia e nos demais dias também, porque ela vai do dia 1º ao dia 31 de cada mês. Assim você vai se organizar melhor e vai ter tempo para os demais processos administrativos, né, que você tem. Então é uma planilha muito interessante e muito útil também, né? Além dessa planilha de tarefas diárias, eu tenho a planilha de conferência de arquivos. Como é que funciona essa planilha de tarefa de conferência de arquivos? Se você trabalha com nota fiscal, preciso urgente. Moema, para ti eu libero, Moema, porque você é minha assistente, né? Mas vamos conversando, né? A minha planilha de conferência de arquivos, como é que funciona? Sempre que eu tenho que conferir os arquivos para enviar para a contabilidade, todo final do mês a gente tem que enviar as contas a pagar, as contas pagas para a contabilidade, tem que enviar as notas fiscais de entrada, tem que enviar o arquivo XML das notas fiscais de saída. Então, assim, se você não tem uma organização dessas notas fiscais, você não sabe o que mandou para a contabilidade e o que não mandou para a contabilidade. Então, essa planilha de conferência, ela faz esse trabalho. Ela me ajuda a conferir todas as notas fiscais que eu estou mandando para a contabilidade. Quando eu utilizo ela, eu consigo saber o que está indo para a contabilidade, o que não está indo para a contabilidade. Por exemplo, a nota fiscal é desse mês, porém ela não está lançada e eu não tenho a nota fiscal física. Então eu vou conferir onde é que está essa mercadoria, se realmente a gente recebeu, se não recebeu essa mercadoria, vou atrás dessa nota fiscal para ver o que aconteceu, por que ela não está lançada e vou passar para o setor responsável, né? Porque como não sou eu que lanço a nota fiscal, eu passo essa nota fiscal para a pessoa responsável. Então, ou seja, quando eu arrumo todos os arquivos para a contabilidade, eu sei o que está indo e o que não está indo. Eu sei o que foi lançado no sistema e o que não foi lançado no sistema, através dessa planilha de conferência de arquivo. É uma planilha que eu criei, que eu uso já há 4 anos, mais ou menos, lá na empresa. Eu senti a necessidade de criar isso porque é interessante de ter esse controle de arquivo para contabilidade, para não ficar aquele me diz, né? Então eu criei essa planilha e ela é super útil para fazer essa conferência de arquivos. Então se você trabalha com nota fiscal eletrônica, se você separa as notas, os documentos para enviar para a contabilidade, essa planilha vai te ajudar demais nesse controle, né? E vai te reduzir o tempo também de conferência.
Por exemplo, antes eu levava em torno de 2 dias para conferir os arquivos, as notas que eu estava enviando para a contabilidade. Hoje eu faço em 2 horas no máximo. E eu faço isso de 2 empresas ainda, né? Não é, eu trabalho para 2 empresas. Então eu utilizo essa planilha de conferência de arquivos, ela tem essa finalidade, reduz o meu trabalho, eu sei o que eu estou mandando para a contabilidade e ela me ajuda também a fazer essa conferência dos arquivos, né? Deve agilizar bastante o trabalho. Agiliza mesmo, igual eu falei agora, né? Antes eu levava em torno de 2 dias para conferir as notas fiscais. Hoje não, hoje com essa planilha eu levo meia hora, 1 hora e meia no máximo. Eu já estou com os arquivos tudo arrumadinho para mandar para a contabilidade. O que mais? E eu tenho minha planilha que eu chamo de planilha mágica, que é a planilha que eu salvo os arquivos salvo e renomeio os arquivos XML que caem no meu e-mail. Caraca, muita diferença no tempo de conferência. Realmente. Elas me ajudam bastante. Eu sou uma pessoa assim, que eu sempre procuro fazer as coisas para facilitar. Uma vez eu vi um ditado que estava assim: se você quer uma coisa perfeita, faça você. Se você quer uma coisa rápida, peça para um malandro fazer, porque o malandro faz as coisas tudo para ser rapidinho e acabar. Eu acho que eu tenho as duas coisas. Eu sou perfeccionista, porém eu gosto das coisas tudo rápido. Eu gosto de ter tudo pronto, tudo na ponta da língua, né? Por exemplo, assim, se tem uma coisa que eu faço sempre, eu procuro fazer uma rotina para executar no menor tempo possível. E dentro dessa característica, eu criei essas 3 planilhas, que é a lista de prioridades, que me ajuda muito, porque antes eu sempre estava cheia de coisa para fazer, sempre enrolada, sempre atrasada, sempre deixando para depois. Quando me pediam umas coisas eu não sabia, não tinha feito ainda, não sabia onde é que estava, eu tinha que procurar meus papéis em cima da mesa. Assim não, assim eu tenho minha lista ali. Quando me pede alguma coisa, eu olho na minha lista se eu fiz, se eu não fiz, quando que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer, tá tudo ali, tudo de boa. A planilha mágica que eu salvo os arquivos XML que caem no e-mail, as notas dos arquivos XML, que me ajuda muito. Antes eu demorava um tempão para fazer esse serviço, porque é um serviço manual, mesmo que eu possa importar as notas fiscais para o sistema, porém a gente gosta de consultar uma nota fiscal física, o papel, né, para ver, porque o sistema pode estar digitado errado, pode ter, não sabe se os impostos estão corretos. A princípio é para estar corretos, mas você pode lançar uma informação errada, que não vai mexer nos impostos, mas a informação está errada ali, né? E com a nota fiscal no papel, não. Lá você tem 100% de certeza de que o negócio está certo. E a planilha de conferência de arquivos, que é a planilha que eu faço para a contabilidade, para mim conferir os arquivos que eu mando para a contabilidade. Essas 3 planilhas, se eu fosse te vender hoje, eu iria te cobrar em torno de R$650. Por quê? Porque são planilhas super importantes, são planilhas que agilizam o seu processo de trabalho e são planilhas que faz você reduzir o seu tempo e você ter mais produtividade para trabalhar, né? Então essas 3 planilhas hoje, elas estariam custando R$652. Porém, como é o meu lançamento, como eu estou te oferecendo hoje, meu primeiro lançamento, primeira vez que eu estou oferecendo isso para alguém, né? Porque eu sempre usei somente para mim, somente na empresa, e eu sei que funciona porque eu utilizo. Para vocês hoje, eu faço por R$197. Tá de graça, tá de graça. Porque são 3 planilhas que você pode usar, que funciona, que reduz o seu tempo de trabalho e vai te ajudar muito, muito mesmo. Tanto na tua organização, como no teu tempo, como nas tuas prioridades, que você vai ter sua lista de prioridades para fazer, né? Então hoje eu estou vendendo por R$197. Esse valor a gente pode fazer em 10 vezes no cartão, sem juros. 12 vezes de R$19,70. O cartão inclui uns jurozinhos ali, muito bom. A gente pode fazer em 12 vezes de R$19,70. Se você fosse comprar separado, ia ficar bem mais caro, né?
Só a rotina para salvar os arquivos XML automaticamente do seu Outlook, eu estaria te cobrando R$ 249 para fazer. É uma rotina que faz dentro do Outlook, é feito uma vez só e já fica pronto. Com essa rotina lá dentro do Outlook, você vai salvar automaticamente as notas fiscais que caem no seu e-mail. Com mais a planilha mágica, que é a planilha que eu chamo GeoDesigner Boa Noite. Se você quiser deixar o seu nome, eu te dou um boa noite mais carinhoso. A planilha mágica que eu utilizo para renomear os arquivos te reduz também bastante os trabalhos. Por quê? Porque é uma coisa que você não precisa fazer manualmente. Você abre a planilha e vai fazer automaticamente. Só essa planilha de tarefas diárias já salvaria meu dia. Então, Gisele, é uma oportunidade aí para você, né? Só essa planilha mágica, R$ 197. É uma planilha que vai salvar o teu dia, né? Se você trabalha com nota fiscal, se você precisa salvar as notas, se você tem esse trabalho diário, né? Mas a planilha de conferência de arquivos, R$ 149. Também é uma planilha que salva o seu dia. Se você se você arruma as notas fiscais, se você arruma os documentos para enviar para a contabilidade. Quem aqui arruma documento para enviar para a contabilidade sabe do trabalho que é. Porque você tem a responsabilidade de ter que mandar todos os documentos corretos para a contabilidade. Deixando de enviar documento para a contabilidade, influencia nos impostos, pode bater uma fiscalização, pode tomar uma multa por sonegação de imposto. Afinal de contas, se você não manda uma nota para a contabilidade, essa nota não vai ser lançada e você não vai estar pagando imposto sobre ela. Então, você corre esse risco de fiscalização, de multa da empresa, né? Então, com essa planilha de conferência de arquivos, você vai ter certeza de que os seus arquivos vão ser enviados para a contabilidade corretamente. Todos os arquivos lançados no sistema vão ser enviados corretamente para a contabilidade. E é isso. Então, esse valor de R$ 197 vai ficar aberto até segunda-feira. Segunda-feira é dia... Deixa eu ver aqui. Dia 11. Segunda-feira é dia 11. Então, até segunda-feira, 11 horas da noite, a gente vai deixar aberto esse valor de R$ 197. Então, ao invés de você pagar R$ 652 pelas 3 planilhas que podem salvar o seu dia, você vai pagar apenas R$ 197, certo? Então, é isso. O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram da live, do meu conteúdo? Já falei sobre produtividade, sobre carga, o que fazer para melhorar, algumas ferramentas que eu utilizo, as técnicas, principalmente aquelas técnicas do e-mail, onde você pode gerar os e-mails, deixar pré-prontos. Muito bom. Obrigada, Moema. Gostaram da live de hoje? Foi bastante conteúdo, né? Pena que não deu certo no Google Meet. Eu queria compartilhar a tela, queria mostrar mais técnicas para você que eu tinha reservado aqui. Bom querer, gente. Muito bom conteúdo, umas sacadas muito boas. Obrigada, Gisele. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo, vou até rever. Eu vou deixar a live lá no grupo. Quem não está no grupo do WhatsApp, lá na minha bio, no Instagram, tem o link lá, você entra pro grupo, porque esse valor é para quem está no grupo. Quem não estiver no grupo não vai receber o código promocional de 652 por R$ 197. É só para quem está lá dentro do grupo. Então, se você não está no grupo, entra pro grupo, porque lá no grupo a gente vai começar a colocar conteúdos, vai passar mais informações das outras lives, que a gente tem live agora semanalmente, toda quarta-feira às 20 horas. Hoje foi um dia diferente, mas nossas lives semanais são sempre às quartas-feiras às 20 horas. Lá no meu Instagram, na bio, tem o meu link. Acessa lá o link para entrar para esse grupo do WhatsApp, que lá você fica bem informado do conteúdo da semana, o que está rolando, o que a gente vai passar e tudo mais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Entra pro grupo do WhatsApp, que eu vou gostar bastante. E
A gente vai ficando por aqui. Ficou alguma dúvida? Posso ajudar em alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Foi ótima, obrigada. Então vamos ficando por aqui. Pessoal, lá no grupo do WhatsApp a gente vai jogar o link lá das planilhas. Vai ter mais informações lá. Se você quiser tirar dúvidas, eu vou estar à disposição. Pode perguntar o que você quiser. Se você não estiver no grupo e quiser me chamar no privado aqui no Instagram ou lá no Facebook, pode chamar também. @321decolar, tanto no Facebook como aqui no Instagram. Mas eu prefiro que vá para o grupo, certo? Então, se você puder ir para o grupo, participar do grupo, lá no link na minha bio. Então, eu vou ficando por aqui, já que não foi colocado nenhuma dúvida aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha live. Agradeço vocês de ter ficado até o final aqui comigo. E lá no grupo eu vou disponibilizar um material para vocês. E também o link de compras das planilhas. Show! Obrigada! Então tá, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Beijo. Dúvida não, só rever mesmo para pegar as sacadas. Ótima noite. É isso aí, reveja, tem muitas sacadas. Se tiver dúvida, pode me chamar lá no grupo. Certo, gente? Boa noite. Beijo. Durma com Deus. Durmam tranquilo, durmam cedo. Tomem bastante água para ficar bem saudável. Boa noite. Insights poderosos. É isso aí, gente. Beijo, boa noite. Tchau. Pra cá, bacalhau.